Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Saúde, Nando. Saúde, Fabão. Saúde, Rodrigo. Saúde, Rafa. Saúde ao Carlão, que estará de volta. Grande notícia, o Carlão, com umas breves férias, estará de volta no próximo programa, após o jogo contra o Ceará. Carlão, grande abraço. Descansou, renovou as baterias, estará de volta conosco. E, gente, depois de um ano, nós ganhamos um clássico. Um ano! E ganhamos jogando bem. Isso é importante. Então tem que tirar o chapéu. Rapidamente, antes da gente começar, eu quero mandar uns abraços aqui pro Aldir. O Aldir chama meu grande amigo de Toluca. O Aldir, ele mandou mensagem no nosso grupo lá, falou, pô, eu tô aqui com um cara que só corneta, tá enchendo o saco. Eu falei, Aldir, sai de perto do cara que o São Paulo vira o jogo. Não deu outra. Então, Aldir, e ele falou que o Tietchan foi o melhor em campo. Eu assisti depois, eu não tinha visto o tape. Foi muito bem o Tietchan. Então, Aldir, um grande abraço. Não é? Outro cara, Osni, eu tô falando de você no começo. Você falou, se o programa tiver 35 minutos, eu assisto. Então, assista. Mesmo que tiver um pouco mais, você assista, tá bom? Então, essa é para começar rapidamente. Vamos falar rapidinho aqui dos melhores e piores. Eu começo aqui, eu dizer o seguinte. Tirando o seu Raniel, que perdeu a bola lá da frente por fazer gracinha, e o Santos fez o gol, e o Bruno Alves, que a bola bateu na trave, o Bruno Alves foi andando e esqueceu do cara, para mim o time todo foi muito bem. Para mim, os melhores. Não dá para falar do Pato, porque fez 2 gols, para mim o melhor em campo. Eu gostei muito do Tietchan, o Igor Vinícius no segundo tempo, que aliás o Fabão vai falar mais sobre isso, foi muito bem também. Tô esquecendo de alguém. O Hernani jogou 14 minutos. Tá? E fez a diferença. Fez a diferença. Eu tava com meu pai, como sempre, como todos os jogos, no Beijão, pai. Feliz Dia dos Pais. A gente assistindo e ele falou, pô, mas o Hernandes vai entrar? Será que não é melhor colocar ele mais pra frente? Eu falei, não, ele vai decidir o jogo na bola parada. E não teve erro. Falta. Hernandes bate, o goleiro lá do Santos deu uma jogada de vôlei, foi para escanteio batido, o Hernandes tira bate na cabeça dele, dá uma cabeçada para trás, o Pato faz o gol. Em seguida, Hernandes bate escanteio, o jogador do Santos mete a mão na bola, vou falar rapidinho da arbitragem depois, pênalti, ou do São Paulo. Espero que não seja grave a contusão dele. Enfim, Nando, para você, melhores e piores. É difícil falar piores, né? Mas tirando o Raniel, para mim, foi tudo ótimo. Vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma meia-culpa que eu sou um dos maiores críticos do Pato, e para mim tem que cobrar o Pato, o Hernandes, o Daniel Alves, cara que são níveis altos. Não adianta ele querer cobrar o Igor Vinícius e aliviar para os caras. Então eu tento manter essa coerência e cobrar de quem pode dar mais. E hoje o Pato, ele deu mais. O Hernandes, por pouco que ele jogou, ele deu mais. Então, parabéns a eles. Mais uma vez, me preocupa a defesa do São Paulo nos vacilos que dão. A defesa do São Paulo toma poucos gols, mas os gols que tomam são preocupantes. Concordo. Porque, tipo assim, você pode tomar poucos gols. O Santos tinha o número de gols que o São Paulo, tomou 3 hoje. Você pega um time realmente mais concentrado, se o time não tiver concentrado, você perde um jogo. E assim, pós-corrida, você recupera. Mata-mata, você não recupera. É verdade. Esse é muito medo que eu tenho quando não estou criticando os caras. Por isso que eu falo, o São Paulo, para mim, precisa. Não estou dizendo que o pessoal entende errado. Acho que o Nando acha que o Bruno Alves e o Arboleda não servem para São Paulo. Não é que não serve. Para mim, precisa um cara que seja o espelho para essa defesa e fala, calma o jogo. Ô, Nando, eu acho que com o Dani Alves vai melhorar muito. Eu acho que com o Juan Fran vai melhorar ainda, porque o Juan Fran é especialista em defesa. Também. Entendeu? Eu acho que falta um cara que fala assim, presta atenção, a linha de impedimento aqui. Entendeu? Liderança, né? Liderança. Presta atenção, porque falta isso. Isso é o que eu falo pra você. Seria covardia minha falar que é culpa do Bruno Alves, porque isso falta muitos anos no São Paulo. Isso é verdade. Muitos anos que falta. Faltou malícia pro Bruno Alves da linha de impedimento, porque ele se distraiu com a bola na trave. Ele achou que a bola ia para fora. O que todo mundo cobra, e tem que cobrar porque foi caro, mas hoje ele foi bem.
Foi muito bem. Ele já foi o melhor jogador de São Paulo até a parada da Copa. Muitos esquecem disso, mas ele foi o melhor jogador. E hoje ele foi muito Foi bem. muito bem. E o Tietê, ele é o termômetro do São Paulo no meio de Sem campo. dúvida. Porque, tecnicamente, Lisiero ou Tietê? Lisiero? O Lisiero joga? Não, não. Então, tem que confundar com quem joga. O Tietê, com qual jogo ele perdeu do São Paulo? Nenhum. Nenhum. É Não tem verdade. mas não foi É nenhum. verdade. O palhaço que a gente tanto critica, hoje fez uma partida digna. Fez uma bela partida. Ele e o Igor Vinícius. E eu não posso deixar passar em branco a defesa monstruosa do Thiago Volpe. Monstruosa. Eu que fui um grande goleiro. Foi nunca, nem altura você tem. Bom, não vou, se a gente for falar de altura, né? Sou mais alto que você. E sou mais alto que o senhor Osnir e o senhor Edinho, que tira sarro de mim. Sou mais alto que os dois. O Osnir é gigante. Meu senhor, uma escada Magiros chega perto. Mas o Thiago Volpe fez uma defesa no contrapé. Tem que... A bola tinha ido, ele fez uma defesa espetacular. Aquilo foi um gol, aquela defesa. Então, eu queria lembrar dele. Ó, a gente cobrava muito, até a gente vai falar mais pra frente, eu acho, mas o Cuca, o que a gente cobrava dele, ele fez. Ele estudou o time do Santos, ele montou o time do Santos e deu confiança. Porque uma coisa, até a gente tem que fazer assim, o Daniel Alves tem que jogar. Cara, ele não tava nem jogando. Pois é. O Juan Franco acabou de chegar. Entendeu? Tem a burocracia do BID e nem entra. Eu acho que o São Paulo enrolou para inscrever os dois. Eu também acho. Porque o jurídico de São Paulo é ridículo. Ouviu, senhor Leonardo Serafim? Você é ridículo. E não é o lado bom que o Everaldo Marques fala, não. Que você é ridículo de ruim mesmo. É verdade. Mas o Igor Vinícius, ele deu uma confiança pro moleque, o moleque foi bem. Segundo tempo foi perfeito. Eu não sei vocês, eu passei 15 dias com medo do Igor Vinícius entregar a rapadura. E ele não entregou. Com aquele anão venezuelano, eu também. Eu acho fraco, mas ele tá com um momento de confiança. Mas o Dani Alves, o Fabão vai falar sobre isso. Antes de eu passar para o Fabão, só vou informar que tá 20-1 para o Astrão, tá? Astros 20, Baltimore Orioles 1. 20-1! Fabão. Mas salva. O Baltimore que presta é o Ravens. Eu não estou assistindo o Astrão em Texas. Boa. Fabão Alasca não está assistindo. Aliás, seu Rodrigo, seu Nando, seu tio Ney, quem que é pé frio agora, seus vagabundos? Quem que é pé frio? São Paulo não ganhava clássico há um ano, eu voltei, ganhamos, dando show. É agora, ó. Pé quente. Nossa, ele foi tendo podólogo essa semana. Podólogo. Que podólogo. Fabão, vamos lá, rapidinho. Melhores e piores, não teve piores, na minha opinião. Só o Raniel, né, que fez gol contra, enfim. Fabão. Bom, primeiramente, boa noite, né? Texas, Nando, um abraço pro Rodrigão, pro Rafa. Carlão, seja bem-vindo, hein? Um abraço para você. Para mim, o pior, o Raniel. Realmente, hoje é partida para esquecer. Falhou no lance do gol do Eduardo Sacha, né, do Santos, e aí fez o gol contra. Realmente uma partida para ele esquecer, horrível. Do resto, para mim, os melhores. Hernanes, que mudou o jogo. Ele ficou 10 minutos em casa. Ele foi o responsável um dos responsáveis pela virada do São Paulo. Se machucou, espero que não seja nada sério, né? Porque também bateram demais no time do São Paulo. O que reclama esse time do Santos, hein? Aquele careca chato que ele quer apitar o jogo. Ô, cara chato, hein, meu? Puta que pariu. Quem ressalva? Diga. Torcedor de São Paulo, respeitem muito o Hernanes. Demais. A história do Hernanes é gigante, cara. Todo mundo tem algum problema na sua vida que influencia. Eu não vou falar aqui e tal, porque até tá na internet, você sabe dos problemas que o Hernanes teve. Respeitem. Porque todo mundo gosta do Hernanes, Nando. Todo mundo gosta do Hernanes. Ele não pode ficar bem, mas ele tenta entregar o máximo que ele pode. Ele não se esconde. Decidiu o jogo em 14 minutos, decidiu, a minha opinião. Mas, Tex, não fala quem critica. Eu falo para a pessoa ter paciência, porque às vezes você passa por uns problemas na sua vida, cara,
Que é difícil, cara. Pois é. É difícil. Ele tá passando por uns problemas na vida dele que é difícil, não é simples. Entendeu? Separação e tudo mais. Não é fácil. Porque, querendo ou não, ele ama o São Paulo, velho. Se não fosse o Hernanes, a gente tava na Série B em 2018, Sem viu? dúvida. Verdade. Sozinho ele salvou o São Paulo. Ó, Nossa, então, ele tem um pouco de crédito. Então, vamos dar moral pra ele. Ele não entrou. Tem muito crédito. Pra Tá mim, bom? pra mim, o Hernanes é genial. Ponto. Concordo. Prossiga, Fabião. Tá bom? Rapidamente, então, para completar. O que você achou do Reinaldo, hein? Que a gente xinga tanto. Foi bem. E uma coisa que ele sabe fazer é bater pênalti. Hein? Exclamação. Exclamação. Que uma coisa que ele sabe fazer bem é pênalti. Jogou muito a bola o Reinaldo. Você vai bem, né? Falar, não tem jeito, tem que falar. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem. Reinaldo fez uma boa partida hoje. O Reinaldo, ele precisa... Se o Reinaldo entender, Texas e Nando, a limitação dele... Perfeito. Se ele entender que ele não é o Serginho, ele é o Reinaldo, com um cara, por exemplo, o Daniel Alves e com o Juan Fran, eu acho até que o Reinaldo possa jogar, fazer partidas boas. O que não pode é o Reinaldo achar que ele é o Serginho e querer fazer o que ele não sabe, ele perder tempo em querer bater boca com o jogador. Exatamente. Se ele entender que ele é o Reinaldo... Resumindo, ele fazendo arroz com feijão, ele vai bem. Exatamente. Ele não compromete, né? Não exageremos, ele não compromete. Até no Brasil não tem lateral esquerdo, né? E viu o cara que veio do Atlético de Madrid, o que ele entregou contra o Bahia, né? É verdade, é verdade. Então, né? Até porque eu vou te falar, o reserva dele é horroroso, o Léo Pelé. Pior que ele, bem pior. É pior que ele. Não tem nem... E outra coisa, antes de nós entrar no tema, eu já quero me intrometer. Vi muita gente no começo do ano criticando com justas críticas, mas quando tem que aplaudir, tem que aplaudir. O Everton tem entrado muito bem no jogo. Ótima partida. O Everton mais uma ótima. Porque Não ele já entrou contra o jogo. Quem que foi no Morumbi que o São Paulo ganhou de 4? Agora eu tô esquecendo, o São Paulo ganhou de 4? Contra o Goiás? Não foi Goiás. Chapecoense. Ele já entrou bem no jogo, no Verdade. último jogo. Ele tá fazendo boas partidas. Quando tem que criticar, vamos criticar, que ninguém tem rabo preso com ninguém e ninguém tem que aliviar para ninguém. Mas tem melhorado, ele tem. Fabão, então, esquecer mais alguém dos melhores? Você falou do Raniel, dos melhores. Quais são os destaques? O Luanzinho, eu acho que também merece um destaque, que ele tava meio embaixo e hoje ele fez uma partida pelo menos digna. Não digo que ele foi o melhor, mas ele fez uma partida digna. Verdade, não foi mal. Fabão, rapidamente, melhores que eu quero já engatar com arbitragem Cuca, aí já vai rapidinho. Os melhores para mim, Hernanes e Pato. O pior para mim, o Raniel. Perfeito. Rapidamente, antes de eu passar para mim, vamos falar do Cuca rapidamente, mas vou falar rapidinho da arbitragem, que eu sempre falo de arbitragem. O zagueiro do Santos que fez o pênalti já tinha cartão amarelo. Mas isso entra na regra, não entra na regra nova? Mas ele já tinha amarelo, independente. Mas parece que na regra nova, parece que eles colocaram isso. Se faz um pênalti, os caras não punem com o cartão amarelo. Mas ele tinha tomado um cartão amarelo porque ele pôs a mão na bola. Uma falta perto da entrada da área. É, que nem eu falo. Mas uma coisa é a regra. Isso aí não estou sabendo. Mas uma coisa é a regra. Vou criticar tudo, Texas, porque a arbitragem no Brasil é ridícula. É só ver o que foi a Premier League hoje. Premier League implantou o VAR, lá não teve sequer uma discussão. O que é o problema para roubar. Mas enfim, teve esse lance aí. O Santos bateu bastante, reclamou demais, encheu o saco. Esse careca ele deve cheirar cola ou lança perfume. Que fica lá no. Pelo amor de Deus, pô. Mas o de hoje também é bem suspeito, né? E o Santos vai ladeira abaixo. Só para informar. Mim, o Santos é o São Paulo de 2018. É por aí mesmo, por aí. Agora, eu quero falar rapidamente de um cara que a gente critica aqui. Só o Rodrigo deve ser mais crítico do que eu, o Nando também, do Cuca. Eu não sou. O Cuca mudou o jogo, tá? O Cuca teve muita coragem, que ele tirou o Luan, o primeiro volante. Jogos. Ele tirou o Luan, o primeiro volante, e colocou o Hernanes.
Isso decidiu o jogo. Ele teve coragem e ele jantou o Careca, o argentino. Jantou. O segundo tempo do São Paulo foi perfeito, tirando o seu Raniel, fez um golaço contra, maldito. Se não era 3-1 fácil. Mas, era mais. O São Paulo podia ter feito mais gols. O São Paulo foi muito bem. Perdeu 2 gols no primeiro tempo, né? Que era para ter feito também. Também. Mas Não, o São Paulo fez uma... Tinha guardado. O São Paulo no primeiro tempo também foi bem, mas não foi agudo. O Santos teve chances mais claras. Mas o segundo tempo do São Paulo foi praticamente perfeito. Então, Cuca, eu sempre falo aqui. Quando vai mal, criticamos. Quando vai bem, elogiamos. Não foi? Fabão, Cuca não foi muito bem hoje? Foi fantástico hoje. Cuca foi muito bem. Tá lembrando o Cuca dos últimos anos, né? Ele jantou, ele botou o São Paulo no bolso, da mesma maneira que o Igor botou o Soteldo, venezuelano, no bolso também. Entendeu? Então ele foi muito bem. O Cuca, se ele fizer o básico e não inventar, é que nem o Reinaldo que a gente tá falando, ele fazer o básico, ele não inverter posição de jogador e aprender e estudar o time que ele vai enfrentar, ele é um baita treinador. E não insistir na marcação homem a homem, mas sim, hoje ele realmente, o Cuca está de parabéns. Eu tinha falado aqui antes que a melhor coisa que... Rapidamente, pitadinha histórica que nos envia o saudoso Avalone. O Cuca começa o trabalho geralmente mal e vai numa crescente. Verdade. Eu não sei não, hein? Pitadinha histórica, eu acho que o Cuca vai beliscar esse título. Pitadinha histórica, só isso. E pegando o gancho, pegando carona no que você falou, Nando, a importância, a coletiva, o Cuca falou isso na coletiva, quero que o Fabão fale sobre isso, mas eu quero falar antes do Fabão, eu quero falar algumas coisas aqui rapidamente. Quando você tem um jogador vencedor, com mentalidade vencedora, quando você tem um jogador que é bom caráter, que é um cara querido por todos, Juan Fran, que fala português, que ele já se esforçou, já tá falando português melhor que o Lugano. que cara espetacular que é o Juan Fran. Agora, o Dani Alves é a aura do vencedor, é o vibe, é a energia. O cara chegou, isso já passa. Você sentiu, eu senti daqui de Houston, um São Paulo em campo renovado. E o Nando falou uma coisa também interessante, que vagabundo vai correr com o Daniel Alves. Veja bem, posso dar uma vagabundo hoje em campo, tá? Quero deixar claro, foram todos leões. Mas um cara desse, além da parte técnica que ele tem, tática, parte anímica, e o que ele ajuda os jogadores em campo, e na coletiva foi falado isso. Antes de passar pro Fabão, Nando? Posso dar uma pitadinha histórica só? Vamos lá. Até no Twitter essa semana, eu não vi o Leônidas. Até porque, né? O tio nem viu. O tio nem viu o Leônidas, hein? Viu o Leônidas, né? Viu. Mas eu vi Raí e eu vi o Rogério Ceni. E os dois mudaram o São Paulo de patamar junto com o Leônidas, em épocas diferentes. Entendeu? E eu tenho convicção que o Daniel Alves e o Juan Fran vão mudar o São Paulo de patamar. Eu também acho. Porque o São Paulo, a gente acha, tipo assim, o São Paulo precisa mudar muita coisa, porque o futebol é dinâmico. O que ele era 10 anos atrás, ele não é hoje. Hoje, precisa mudar o CT, precisa mudar a mentalidade. Imagine só o que é. Um exemplinho aqui. O que é? Um Daniel Alves chegando para treinar, o cara é o maior vencedor da história de títulos. O cara tem mais títulos que o Pelé. Entendeu? É muita coisa ter mais títulos que o Pelé. E outra coisa, os caras chegaram... Gomes para treinar com o cara. Os caras chegaram de avião, o Juan Fran chegou, são 10 horas de Madrid. Eu cheguei 10 horas de Munique no sábado passado, demorou uma semana. Eu fiz o programa na semana passada. Eu tava grog. O cara chegou e o cara treinou. Texas, fora isso que eu vou falar pra você. O cara tem o maior título da história do futebol. E chega os molecadas subindo, cara. Imagina como você vai pensar. O cara tem 36 anos e o cara pensa em ir numa Copa do Mundo, cara. Ele já foi em 2. Impressionante. Ele seria apenas mais uma. O Fabão, antes da gente fechar... Daniel Alves é o referencial do São Paulo. Não para esse ano. Esse ano eu acho que dá para beliscar. Temos obrigação de brigar, mas nos próximos anos vem coisas boas aí com o Daniel Alves e o Juan Fran. Sem dúvida.
Sem dúvida. Fabão, antes da gente fechar com os números e com a perspectiva do próximo jogo, principalmente com a contusão do Hernanes, eu quero que você fale um pouquinho da repercussão da coletiva do Cuca, de todo mundo, enfim. Eu achei muito interessante as coisas que foram faladas. Fabão, você que prestou, você que pesquisou, nosso pesquisador, exclamação, Fabão. Maravilha. Então, o Cuca deu uma coletiva lá, ele disse o seguinte, que ele enfrentou uma equipe muito difícil, a equipe do Santos é a melhor equipe do campeonato, não é à toa que ela é líder, né? Que tem um treinador, um excelente treinador, né? E tem jogador... Caralho, mas desculpe. Chato, mas é verdade. Muito chato, apitou o jogo hoje. E jogadores de muita qualidade. E o São Paulo soube atacar o Santos e forçar o erro do Santos. Que foi aí onde o Santos se perdeu, né? E esse tipo de vitória que ele falou é uma vitória para dar confiança. A gente vem falando isso. Uma vitória de um tamanho desse, André e Nando, uma vitória dessa magnitude é para dar confiança. É para eleva a confiança. É outro patamar, porque o São Paulo não ganhava clássicos há muito tempo. Um ano, né? Víamos sendo feito de chacota. Então, realmente, ele está muito feliz. Ele elogiou muito o profissionalismo do Daniel Alves. Ele disse que o Daniel Alves é um cara que gosta de jogar futebol. Ele tem prazer de jogar futebol. Ele foi o último a sair do treino. Olha a diferença. Cara, Daniel Alves, para mim... E ele deu umas dicas. Depois que o cara tirou a chuteira e foi beijar o símbolo do São Paulo, isso aí não tem precedentes na história do São Paulo. E, aliás, gente, eu fui parado, meus amigos aqui em Houston, tá? O cara da pizzaria, o cara do restaurante, o cara da loja de bebida, que eu compro as bebidas para levar pro Nando. Todos os caras me pararam. Pô, até que enfim o São Paulo, hein? Dani Alves. Os caras me pararam para parabenizar. Então, que orgulho, né? Orgulho. Eu posso falar uma coisinha do Daniel Alves? Todo mundo falou ele queria ir pro Flamengo e se ofereceu. Ele não se ofereceu pro Flamengo. Essa história. Brincadeira. Porque quem não conhece o Daniel Alves, ele é brincalhão. Você vai ver inúmeras no Instagram dele, brincadeiras que ele faz. É o jeito dele. Ele nunca escondeu que ele era São Paulino. E ele falou assim, o único time que eu poderia pensar em jogar algum dia é aquele time maldito da cor que eu não uso na minha casa. Nem eu, jamais. Vocês já sabem qual que é, né? Uma Sim. Cor que mistura amarelo e azul para somar ela. Não é nem cor primária, aquela desgraça. Ele falou, por causa do meu pai, mas meu pai vai ter essa tristeza, porque eu vou jogar no São Paulo e ele vai torcer pelo São Paulo. Sem dúvida. Ele nunca se ofereceu pro Flamengo. O pessoal tenta induzir isso. Ele fez uma brincadeira com os caras que ele tava lá. Mas não pode. É a mídia ridícula. Ele deu um show na coletiva. Aquele timinho lixo do Rio de Janeiro, que acha que são melhor que todo mundo, e até hoje quero falar, pagam milhões para jogadores e tem famílias desamparadas. Tá bom? Tem famílias desamparadas. Se você paga milhões para jogadores, você dá amparo para uma família. Porque o amparo que eles dariam, Texas, não paga um Everton Ribeiro. Verdade. Não, é um absurdo o que fizeram com esses meninos. E eu falo para você, isso é falta de caráter, você fazer isso. Sem dúvida. Se eu confio meu filho para você cuidar, você vai cuidar do meu filho. Mas enfim, dane-se esse Flamengo, né? Não é Flamengo, fra bosta, por favor. Isso, essa porcaria, embolamos. Para encerrar, eu tô aqui com compromisso com o Osni, são 24 minutos, meia hora. Seu Osni, tô de olho no relógio, seu Osni. Churrasco em outubro, hein? Falando do próximo jogo, eu vou começar rapidamente para falar o seguinte. O Hernanes eu acho que vai ficar fora por um tempo. Graças a Deus, ele parece que ele saiu andando na zona mista, né? Mas, Dr. Sanches, né? Salompas, exatamente. Ele fez a autópsia do Ramsés III, ele mumificou o Ramsés III. Aliás, eu sempre falo isso, não é só ele, tá? A gente põe a culpa toda nele, mas não é só ele. É o tal do Altamiro lá, enfim. Então, o Hernanes deve perder no mínimo um mês. Eu espero estar errado, tá? Eu tô falando que o buraco negro do Departamento Médico de São Paulo. Então, vamos supor o Hernanes fora, nem que seja um jogo, tá? Eu imagino o seguinte, aliás, o Wagner, lá de Mossoró,
ele falou uma coisa que eu concordo 1000%. Nós contratamos o melhor lateral direito do mundo, um dos melhores da história, para jogar na lateral, vai botar o cara no meio, por quê? Agora, com a contusão do Hernanes, ele achou que ele vai colocar o Juanfran na lateral direita e o Dani Alves na posição do Hernanes. Fábio, o que você acha? Olha, eu concordo com você. Eu acho que ele vai botar o Dani para jogar no meio de campo, ali no lugar onde faria o Hernanes, né? Justamente, e o Juanfran na lateral direita. Eu tenho minhas dúvidas se eu faria isso. Eu acho que eu particularmente, eu colocaria o Dani Alves para jogar de lateral direito, o Juanfran para jogar de zagueiro ao lado do Bruno Alves, porque, na minha opinião, o Arboleda não está num bom momento. Não foi mal hoje, mas tem oscilado bastante. E eu daria uma oportunidade, e que eu acho que ele foi bem nos minutos que ele jogou, não sei se vocês concordam, eu daria uma oportunidade para o Vitor Bueno. Vitor Bueno, ele precisa ter uma oportunidade, porque é um jogador que sabe sair jogando, um jogador que tem qualidade, só que ele não está tendo espaço em São Paulo, óbvio, porque ele tem, né? Para ser sincero, eu não achei o Vitor Bueno. Mas enfim, mas merece mais chance. Mas posso dar o meu pitaquinho aí? Opa! A minha escalação com o Daniel Alves e o Juanfran seria Volpi no gol, Juanfran, Diego da base, que ele consegue fazer volante e zagueiro, e ele tem muita categoria na saída de bola. Bruno Alves e o Arboleda. Para mim, Bruno Alves hoje com o Arboleda também tem aquele negocinho do apartamento 17, sei lá como que é negócio 17 lá, que vocês sabem lá. Para mim não jogaria. Na ala direita, Daniel Alves. Ala esquerda, Everton ou Palhaço, que hoje que não credo porque hoje ele foi bem. Ou o Lisieiro, se um dia ele sarar. Se um dia se recuperar. Tem opção para a ala esquerda. Meio de campo, Tietê, Hernanes. Daí na frente eu jogaria com o Antony, não fixo na direita, mas solto para ele poder rodar onde ele joga mais. Pato, Pablo, Raniel. Ou você pode jogar o Vitor Bueno ali, ou você pode jogar o Vitor Bueno no meio, por exemplo, ou o Igor Gomes, e subir o Pato com o Antony na frente, enquanto o Pato não volta. É o que eu pensei. O Pablo quando volta, né? Aliás, ele consegue fazer essa linha de 3 zagueiros. E ele daria estabilidade para quê? Para o time virar um 4-1, 4-1, um 4-2-3-1. Ele daria variação tática com esse time. A partir do momento que você escala 3 zagueiros fixos atrás, ou tipo 2 volantes fixos na frente, você não tem essa poder de manipulação de jogo, entendeu? E pode jogar no 3-5-2. Coisa que eu gosto muito hoje. E pode jogar no 3-5-2. Para encerrar, próximo jogo contra o Ceará, sábado ou domingo, Fabão? Domingo. Estarei lá no jogo, estarei com o Nando. Imagens exclusivas do camarote, né? No meio da semana, o Carlão e o Fabão vão fazer a sala secreta da tribuna. Voltando, grande Carlão. Carlão, já não tem nem mais cerveja aqui. Abraço, Carlão. E próximo jogo contra o Ceará vai ter 612 mil pessoas. Vai ser uma festa linda. Eu, nessa altura aqui em Houston, tenho muita inveja de vocês que vão, no bom sentido, que vão participar, vão para o Morumbi. Eu convoco todos os torcedores que nos acompanham, vão ao Morumbi, vai ser uma festa maravilhosa. O Ceará vai jogar naquela retranca desgraçada, mas o São Paulo vai ter a estreia do Daniel Alves. Eu não sei. O Pablo, Fabão, o Pablo talvez volte, não sabe, o Lisieiro, mas o Juanfran, eu acho que não joga, porque joga. Será que vai estar no vídeo? O Dani Alves joga. O Dani Alves joga, mas o Juanfran, porque tem o visto, eu acho que joga também, mas depende do visto, né? Daí depende do visto, entra naquele nosso amigo incompetente, que ninguém fala. Leonardo, exatamente. Diretoria de futebol, e não é, tem um incompetente que é conselheiro de São Paulo, bem remunerado, e perdeu inúmeros processos, até um dia, né? Falar para o Tex para gravar um programa de processo que esse ser consegue perder. Será o fim. Aliás, incompetente no mínimo. Incompetente no mínimo. Fabão, seria piano falar outras coisas, mas é o que eu penso. Fabão, fala rapidinho então sobre o próximo jogo.
Tá 30 minutos cravados agora, para a gente encerrar. Próximo jogo, Fabão, perspectivas, escalações. Eu acho, de novo, que ele vai colocar, vai ser o mesmo time, mas com o Antony volta, sai o Toró. Provavelmente, eu colocaria o Toró. Minha escalação para o próximo jogo seria Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Tietê, Luan, Dani Alves. Antony, Toró e Pato. Seria a minha escalação. Tá bom? Para encerrar sobre o próximo jogo. Próximo jogo, o São Paulo joga em casa. O São Paulo vai ter um apoio maciço da torcida. Vai ser a estreia do Dani Alves. Também acho que a única alteração desse time vai ser a entrada do Nani pelo meio, né? E o Juan Fran, por questão de visto, ainda não vai poder estrear. O São Paulo vai com tudo para mais uma vitória, em casa, com o apoio da torcida. Acredito em uma vitória até por 3-0. Acredito eu que o São Paulo vai fazer um grande jogo, viu? E eu vou com meia, viu? Meia térmica. E o pé frio aqui, né? O pé frio aqui depois voltou um ano depois, né? Rodrigo! Quem é pé frio, Rodrigo? E rapidamente, o Juanfran não deve jogar. Não jogando o Juanfran, vai o Dani Alves para a direita, para a lateral direita, e aí precisa ver quem ele vai colocar no meio do campo, né? Talvez ele coloque aí o Vitor Bueno, quem sabe, né? Exatamente. Então, para encerrar, eu quero mandar de novo um abraço para todos, pro tio Ney que assistiu o Leones, pro Osni, outubro, Chácara, Morumbi, e depois o tio Ney vai para Esbórnia. Tá fora. Oi, Nando? Bar do Léo tá fora. E Pirajá também. Pirajá é horroroso. É o bar Esquinão em Souzas. Se alguém acabar no bar do Pirajá, eu vou falar pra vocês são horrorosos o seu serviço. Chopp de 220 ml com 50 de espuma não existe. Bom, falou o nosso bebum do programa. Galera, para encerrar, quero mandar um abraço. Aliás, um grande abraço para o meu brother, Maurício Yoshimoto, o vulgo Lorde, que foi com o filho dele, o Henrique. O Henrique, eu conheci o Henrique era um bebezinho, o Henrique tá enorme. São os pé quentes. Lorde, Cookie! Pé quente, continue nos passos. Hã? Você conheceu o Rei Arthur, né? Lancelotti. Bom, isso aí o tio Ney que conheceu. Mas, galera, e um grande abraço mais uma vez. Lembrando que o Carlão está de volta no próximo domingo. Durante a semana vai gravar lives, vai gravar a Sala Secreta. Abração para o Rodrigo, abração para o Rafa, para o Carlão, para todos vocês. Boa noite. Viva o São Paulo Futebol Clube e vamos rumo a esse título, hein? Exclamação, reticência, São Paulo campeão. Um abraço. Um abraço, galera.